O meu nome é Mateu Luca, eu sou estudante de artes cênicas e hoje eu tô aqui para falar sobre a história do teatro europeu. O nosso vídeo de hoje é sobre Roma Imperial. Para você que caiu de paraquedas, esse é um dos vídeos da série que eu faço sobre história do teatro europeu. O nosso tema de hoje é sobre a segunda fase de Roma, Roma Imperial. Para você que já estuda, já conhece teatro, esse tema é muito importante, porque ele vai dar continuidade para algumas manifestações que vão surgir na Idade Média, né? E até mesmo depois, como por exemplo a comédia dell'arte, que é de interesse de muita gente. Então, se você gosta disso, esse vídeo é super importante. E para você que nunca fez teatro, nunca estudou, esse vídeo contém fofocas, histórias, facetas que eu garanto que seu professor de história nunca contou pra você. Eu espero que você se interesse e continue com a gente. Valeu? Dado esse recado, vamos lá pro vídeo. Bom, essa segunda fase do Império Europeu ela é marcada pelo exagero e pela demonstração de poder, o que já era exibido antes, como eu falei no vídeo passado. Se você ainda não viu, volta lá que tá bem legal. Mas vai ser mais exacerbado, porque agora Roma se torna um império, sua extensão fica enorme, ela começa a conquistar vários povos, e ela encontra no fazer teatral uma maneira de demonstrar esse poder. O que antes eu falei, por exemplo, que as construções tinham sido paradas, né? Os teatros pararam de ser construídos, os imperadores não queriam mais, agora os imperadores tiveram uma sacada, eles não são bobos, tiveram uma sacada de tipo assim, pô, se a gente construir mais teatro, a gente consegue fazer mais propaganda política. Então eles voltam a construir os teatros, só que com uma maneira diferente. Eles vão ter uma estrutura própria, porque antes eles eram teatros improvisados ou que detinham de uma arquitetura de muita influência grega. Agora eles vão construir, né, uma arquitetura própria, eles vão construir os anfiteatros. Os anfiteatros eram estruturas, né, que eram compostas como? Tinha uma arena no centro e era cercado, né, por uma arquibancada. Então era um cerco, era um círculo. Primeira vez que a gente tem uma exibição de arena no teatro europeu vai ser com os anfiteatros. E eles não vão ser só utilizados para manifestações teatrais, mas para esportes, luta entre gladiadores, lutas entre gladiadores e animais e toda a parafernália que o governo imperial romano ia utilizar para exibir. O primeiro anfiteatro que a gente conhece é o Circus Maximus, né? Ele surge ali pouco depois de Cristo, e sua estrutura vai sendo complementada e melhorada pelos imperadores que foram passando, de acordo com as gestões dos imperadores, onde eles iam construindo articulações, estruturas para poder suportar as ideias mirabolantes que eles tinham e as modalidades que eles criavam para ser exibidas nesses teatros. Agora, já no ano 72 a.C., inicia-se uma construção que você conhece, que vai terminar lá em 80 depois de Cristo, né? No que a gente tem como a marca arquitetônica de Roma, o tão conhecido Coliseu. Olha só, você sabe por que o Coliseu chama Coliseu? Depois que Nero tacou fogo em Roma, ele deixou um declive que encheu de água, ficou um lago, né? Para não pegar fogo e tal, onde ele ia construir o seu palácio. Aí ele morre, né? E o seu sucessor, o imperador Flaviano, tanto que o Coliseu chamava Anfiteatro Flaviano, o primeiro nome dele, né? Ficou conhecido como Coliseu porque é um apelidinho que eu vou explicar agora. Ele vai e decide construir o Coliseu. Aí no Coliseu tinha uma estátua de 25 metros de altura de bronze, né? Feita em bronze, do antigo imperador Nero. Essa estátua era uma estátua colossal. Colosseum, eu não sei se é essa a pronúncia certa, porque eu não sou romano, e daí o nome ficou conhecido como Coliseu, porque tinha uma estátua colossal do cara que tacou fogo em Roma. Olha só, essa curiosidade você não sabia, hein? O Coliseu aí vai ser para Roma um motivo de orgulho, né? E uma referência de como se fazer um anfiteatro, porque ele era gigante, era na capital e tal, e ele suportava qualquer tipo de exibição. Eu vou falar para vocês o que tinha tanta coisa que é difícil de acreditar. Mas vamos lá, primeiro eu vou falar das acomodações. Tinham 4 tipos de acomodações de cima para baixo, assim, né? Nos melhores lugares para os piores. Né? 4, depois vai ter uma quinta. O primeiro de todas era o camarote imperial. Né? Você já deve ter visto aquela cena do gladiador, que ele faz assim e tal, o imperador ele fica lá em cima sentado, não sei o quê.
Então ficava nessa primeira parte, nos melhores lugares, onde eles eram servidos com vinho, tal, era toda aquela coisa. A parte de baixo era pros soldados, né? Era pros militares, para essa seção e para classes ainda assim do governo, mas um pouquinho inferiores ali, que estavam ali equiparando-se aos soldados, aos militares, mas que ainda eram membros do governo. A terceira parte, né, mais de baixo, então primeira camada, segunda camada, terceira camada, era da aristocracia, membros da aristocracia, né, romana. Membros ricos, pessoas ricas que tinham um pouco de dinheiro, não tinham tanta influência política, mas tinham alguma, mas tinham mais dinheiro que as demais. E a parte de baixo, finalmente, é dos plebeus. Também existia, devido à política do pão e circo, né? Você já deve ter estudado isso em história, se não, procure saber, né? Muito bacana também, faz parte da história. Devido à política do pão e circo, havia um lugar para as mulheres, olha só, o que não tinha no teatro grego, né? Como eu falei nos vídeos anteriores. Então, existia também uma parte para as mulheres, para ser exibido o teatro para elas. Então, eu vim corrigir duas informações que estavam erradas no vídeo. A primeira é que a organização dos assentos era de baixo para cima, não de cima para baixo, como eu disse no vídeo. Então, o camarote imperial ficava embaixo, mais próximo da arena, e as demais iam seguindo para cima. Eu falei ao contrário no vídeo. Outra coisa é que as mulheres participavam sim, né, como plateia no teatro grego em algumas exibições, incluindo as dionisíacas. Ficou errado essas duas informações. Agora volta pro vídeo aí. Então vamos lá para as mirabolâncias do Coliseu. Primeiro que ele tinha uma estrutura super tecnológica para a época, de cobertura de toldos. Eu estou mostrando algumas fotos aqui. Então os toldos eram retráteis. Você tinha uma estrutura que abria e fechava, assim, né, em cima, caso chovesse, por exemplo, né, ou dias de muito sol, para poder cobrir tanto quem estava assistindo, como dependendo da exibição, se ela, né, precisasse de algo assim, você tinha esses toldos. Mas o segredo do Coliseu é o que está embaixo. O que está embaixo é o seguinte: você tem embaixo da arena tem um calabouço gigante, onde lá ficavam os animais que eram utilizados, né, eram sacrificados, eram mortos, enfim, em lutas contra os gladiadores. Os gladiadores, que eram o quê? Os gladiadores eram escravizados dos povos que Roma conquistava. Então, os soldados que sobreviviam às guerras de conquista eram escravizados e colocados para lutar no Coliseu. E também tinha uma coisa muito interessante, muito legal, uma curiosidade muito bacana. Tinham dutos e encanamentos que ficavam embaixo, que suportavam batalhas navais. Exatamente. Os dutos enchiam e tiravam água do Coliseu, né? Onde ali tinha batalha naval. Então enchia aquilo de água, colocavam os navios e tinha batalha naval no Coliseu. Isso era muito louco, muito bacana, assim, uma exibição teatral desse tamanho, né? Claro que tudo era com um grande derramamento de sangue, né? Principalmente com os gladiadores. Eram quantidades exorbitantes de animais que morriam, homens que morriam e tal. Corridas de bigas que aconteciam e tinham os mecanismos, né? Os mecanismos de origem grega, né? No teatro grego a gente tem os mecanopoi, a figura dos mecanopoi, que são manuseadores e técnicos de mecanismos. Eles vão influenciar a construção desses mecanismos e a utilização deles no teatro romano, que vai ser utilizado para todas essas produções mirabolantes. Olha só, outra curiosidade legal. No Coliseu não era feito teatro, né? Nenhuma dramaturgia, teatro como a gente conhecia antes, né? Claramente, não era feito teatro como a gente conhecia na Grécia, dramaturgias, né? Então não foi exibido nenhuma dramaturgia no Coliseu. A ideia era seguir a política do pão e circo e o show. Então, a primeira manifestação europeia que a gente tem desse show, né? Mostrar o show de variedades, encantar com o show e não com a poética, né? Não a figura do poeta, mas a figura da espetacularidade, a figura do show, é em Roma. Bom, no vídeo passado eu falei sobre Plauto e Terêncio, que eram dois poetas de comédia de Roma. Com a morte deles, a produção teatral, né, grega, por exemplo, de influência grega, dessa maneira, então a gente tem um poeta que vai lá e escreve uma dramaturgia, vai ser exibida no festival, ela morre junto. E ela dá origem a novas manifestações. Por isso que não teve
grandes poetas e a dramaturgia como a gente conhecia, como eu falei agora, nos anfiteatros, né? O Coliseu, por exemplo, não recebeu dramaturgia, ele recebeu outras manifestações teatrais que foram surgindo. Uma delas é a fábula atelana. Vindos de Atela, alguns povos de saltimbancos se organizavam em bandos de meia dúzia e eles representavam uma espécie de farsa, uma espécie de, né, de farsa mesmo, com figuras apoiadas em membros da classe romana da época, né? E eles usavam máscaras grotescas e falas improvisadas. Eles exibiam em qualquer lugar, seja num tablado, seja no anfiteatro, eles exibiam em vários lugares, era improvisado, e isso vai perdurar durante séculos e vai passar para frente, né? Por exemplo, a gente tem uma manifestação conhecida como a comédia dell'arte, e ela sofre de influência da fábula atelana justamente por ter essa estrutura parecida, né? São atores que andam sempre juntos, fazendo a mesma personagem, personagens apoiadas no povo, com uma linguagem farsesca, né? E tendo mais ou menos sempre a mesma história, mas apoiadas em improviso. Então a gente tem, por exemplo, essa manifestação surgindo depois do declínio das produções dramaturgas no Império Romano. Bom, juntamente da fábula atelana, também tem outra manifestação teatral que vai surgir, né, nesse cabo dessas novas manifestações do teatro romano. É o mimo. Nos vídeos passados eu falei dele e olha só que legal, ele apareceu em Grécia, tá agora aparecendo em Roma, vai aparecer depois, o mimo tá sempre aí. Só que em Roma ele tem uma estrutura um pouco diferente, mas é parecida com a fábula atelana, né? Então era um grupo de pessoas que andavam, só que plebeus. E olha só, poderiam participar mulheres. É uma das primeiras manifestações que a gente vê que permite as mulheres participarem de fazer. Ao contrário da fábula atelana, que exibia em tablados, né, ou nos anfiteatros e tal, e que usavam das máscaras e figurino, o mimo não usava máscara, não usava figurino, não tinha personagem fixo, não tinha roteiro, tinha algumas roteirizações, né, algumas caricaturas e tal, eles tinham algumas falinhas escritas, mas a maioria também era no improviso, só que acontecia na rua, né, acontecia na rua e era uma manifestação de cunho popular, né. E o mimo vai perdurar ao longo dos séculos, ao longo das eras e vai para as próximas sociedades. O que acontece é que junto com tudo isso, o Império Romano vai caindo. E a gente vai dar origem a um novo império, uma nova fase na história da Europa, o Império Bizantino. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu espero ter te ajudado com isso de hoje, espero que você tenha se interessado. Não esqueça de deixar um joinha para me ajudar, se inscreve no canal e volta, que logo tem mais história para contar. Valeu? Obrigado pela audiência e até mais.